Boa noite. Meu nome é Vinícius Menezes e, juntamente com a colega Nathalie Spor, iremos apresentar o dossiê A Arte de Fazer Panelas de Barro, sobre a cultura de preparar artefatos de cerâmica pelas paneleiras da cidade de Goiabeiras Velha, no Espírito Santo. Goiabeiras Velha é um bairro do interior da cidade de Vitória. Fica perto do manguezal e de onde é extraído um barro vermelho utilizado para se fazer artefatos de cerâmica, mais precisamente panelas e outros utensílios domésticos. Por volta do século XIX, em torno do ano de 1815, alguns imigrantes portugueses, mestiços, uniram-se com habitantes locais, nativos, brasileiros, indígenas, e desenvolveram a técnica de fazer panelas. E essa tradição foi passada de mãe para filha, envolvendo todos os elementos familiares, de forma que, ganhando vulto nos dias de hoje, a partir do ano de 2006, foi reconhecido pelo IFAM como Patrimônio Nacional Brasileiro, a panela de barro confeccionada naquele local. Mesmo sabendo, tendo relatos historiográficos que essa arte ela remonta do século XIX, existem também alguns estudos arqueológicos que indicam que originariamente os povos nativos já confeccionavam esse tipo de artefato desde do período pré-histórico. Com o passar dos anos, essa arte foi criando uma identificação cada vez maior com o local, com as pessoas, e de forma que é uma expressão cultural que hoje é representada e reconhecida no Brasil todo. Não foi uma trajetória fácil chegarem até o barracão onde as paneleiras confeccionam seus artefatos, mas hoje construíram uma história muito bonita, que reflete muito a tradição, o amor à cultura local e mostra a cara de um pedaço do Brasil. Olá, eu sou a Nathalie e eu vou falar sobre o processo de produção das panelas de barro. Bem, no que tange à organização desse processo, há uma divisão de tarefas. E a participação dos familiares das paneleiras para isso, ela é fundamental. E na maioria das vezes, os participantes são os homens, né? Então, as equipes de paneleiros normalmente são compostas por 4 integrantes, que são o escolhedor de barro, a paneleira, o alisador e o tirador de panela. E cada um deles é responsável por uma etapa específica nesse processo. Por exemplo, o escolhedor de barro, ele busca o material e realiza a limpeza. Depois de limpa, essa argila ela está pronta para a modelagem, que é feita pelas paneleiras. O alisador ou alisadora, ele tem a incumbência de alisar a panela depois de seca. E para isso se utiliza uma pedra conhecida como seixo rolado. Bem, e aí após a utilização dessa pedra, a peça ela é então levada à queima. Depois da queima é feito o açoite, que é como se chama o processo em que é colocado sobre a pedra, sobre a peça, me desculpa, um extrato retirado de uma planta chamada mangue vermelho. E o movimento das paneleiras, atualmente, ele conta com um grande apoio da comunidade local e também de grupos externos. Por exemplo, a TVE do Espírito Santo já fez a difusão das atividades das paneleiras através num programa de televisão.
Também teve já bastante notoriedade através de canais do YouTube, do Instagram e do Facebook, que nós indicamos no texto do trabalho. Assim como o colega Vinícius falou, o movimento das paneleiras de Goiabeiras Velha, no Espírito Santo, ele é um patrimônio histórico e artístico nacional, porque há uma identificação desse saber fazer com a comunidade. Então, daí a importância e a possibilidade dessa ação